comunicação aberta é mais do que apenas uma forma corporativa. É a capacidade de enviar e receber informações. Em Marcos, capítulo 7, Jesus encontra um homem com limitações críticas em sua capacidade de enviar e receber mensagens. Ele é surdo e tem um grave problema de fala. Esta história destaca vários fatos importantes. Primeiro, fisicamente este homem experimentou o isolamento. Sua capacidade de interagir com os outros foi cortada por causa de sua condição. Infelizmente, nossa condição espiritual faz com que sejamos cortados e separados de Deus. Isaías, o profeta, nos diz que nossas iniquidades ou pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Todos pecaram, ou todos, melhor dizendo, todos pecaram, sim, mas todo pecado que cometemos é contra Deus. E nossos melhores esforços não podem separar esse isolamento. Muitos acreditam que as boas obras nos ajudam a melhorar nossa condição espiritual perante Deus, mas a Bíblia diz o contrário. Lemos que Jesus veio para onde aquele homem estava, em nossa história de Marcos, capítulo 7. Ao escolher não curar este homem à distância, Cristo demonstra sua disposição de cobrir a distância entre ele e esse homem. Da mesma forma, Jesus deixou seu lar celestial para vir aonde nós, pecadores, vivemos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. É interessante notar que Jesus também tratou pessoalmente com este homem. Ele o escolheu e o levou para um lado para lidar com ele separadamente da multidão. Apesar de seu amor pelo mundo inteiro, Jesus está vitalmente interessado em indivíduos. No Evangelho de João, lemos que Deus amou o mundo de tal maneira. João capítulo 3, versículo 16. Mas em João capítulo 6, versículo 37, Jesus torna isto pessoal quando ele diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A salvação acontece individualmente, uma pessoa de cada vez. Jesus coloca o dedo no problema deste homem de uma maneira que ele pode entender. Jesus lhe comunica que o problema é com seus ouvidos e língua. Jesus usa a linguagem de sinais para indicar onde está o problema. Quando Jesus lida com pecadores, ele novamente coloca o dedo no problema, nosso pecado. Ele pregou a necessidade de arrependimento. Ele ensinou sobre o castigo eterno. Por quê? Por causa do pecado. Seja a mulher no poço, em João capítulo 4, Simão, o fariseu, em Lucas capítulo 7, o jovem rico, em Marcos capítulo 10, e outros que Jesus encontrou no caminho, ele sempre colocou o dedo no problema, no pecado deles. Com a simples frase, aí na nossa história de Marcos capítulo 7, a simples frase, abre-se, Jesus removeu o problema e expôs o homem a um aspecto totalmente novo do relacionamento, ou seja, a comunicação, algo que era fatal na sua vida. Não só o homem agora podia ouvir, mas a primeira vez que ele ouve, que ele usa o seu ouvido, pertence agora a Jesus. O desejo do Senhor Jesus de se comunicar conosco está em plena exibição quando ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço-as, e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna. João capítulo 10, versículos 27 e 28. Não é exagero imaginar que a primeira pessoa com quem este homem falou foi o Senhor Jesus Cristo. O que ele disse não está registrado. O que você diria ao Senhor Jesus Cristo, se ele removesse todos os seus pecados agora mesmo? Pois este é o maior problema de sua vida. Foi por isso que ele morreu, para tirar os nossos pecados. Ele pagou o preço pelo pecado e
pelos pecados quando morreu na cruz. Ele acabou com o isolamento de Deus e abriu a comunicação para nós com Deus. A Bíblia é muito clara sobre a obra de Cristo para a nossa salvação. A Bíblia diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Um carcereiro perguntou para Paulo e Silas: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Esses versículos que acabei de citar no final desse vídeo estão em Atos capítulo 16, versículo 30 e 31, Romanos capítulo 3, do versículo 19 ao 28, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15.